Tudo bem, Amém? querido? Como vai, pastor Saulo? Tudo em Bom paz, demais estar pastor com Marcos. vocês. Já estou vendo um bocado de ovelha Amém. da minha igreja aí. Sim, É, sim, estão aí. Estão aí, sim, com que certeza. legal, que legal. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Meus queridos, antes de o pastor Marcos aqui fazer, né, passar a palavra para ele, eu quero aqui, as pessoas que têm andado aqui conosco, que têm estado nessas lives, algumas pessoas, pastor Marcos, elas me perguntam assim, pastor Saulo, o senhor é de que igreja? Quem é o seu pastor? Hum, Então hoje é um dia, eu falo, todo mundo já sabe, mas aqui hoje é o dia de olhar para o rosto do meu pastor, o pastor que está sobre a minha vida, que está cuidando da gente. Então está aqui hoje, gente, esse é o meu pastor, pastor Marcos Prudêncio, Igreja Batista de Vilas do Atlântico, é a igreja onde eu sou membro, onde eu sou cuidado. Então, está aqui o nosso pastor e eu estou muito feliz dessa noite de estar aqui com ele para bater esse papo diante dessa galera que quer crescer em Deus, que quer conhecer o noivo. Amém? Então, ditas essas coisas, pastor, fica à vontade, se apresente, nós estamos aqui para compartilhar. Fique à vontade. obrigado, pastor Saulo. Realmente tem sido uma experiência de um convívio especial, porque não é comum, né? Um pastor vem de outro lugar e entra para uma igreja e começa a caminhar juntos, vem de uma cultura, né, religiosa diferente, tem uma experiência espiritual, né, diferente, e isso às vezes tem muita gente que acha que é difícil. Eu quero dizer para você, Saulo, posso chamar de Saulo, que é gratificante, Claro. gratificante demais ter você, sua família no ambiente da igreja. Esse tempo tem sido um tempo de construir não só um relacionamento agradável, como uma experiência ministerial que tem sido, para mim, um presente de Deus. A vida de vocês tem me trazido um prazer, uma alegria, e também tenho aprendido muito com vocês. Vocês são pessoas especiais. Tenho que dizer Amém, isso. pastor. Queria dizer Glória a isso, é de Deus. coração, viu? Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Estamos juntos. Tem sido realmente um tempo muito especial. A gente tem aprendido muito, a gente tem estado debaixo da obediência de Cristo e tem sido uma experiência realmente que a gente não pode nominar. Só posso agradecer a Deus e continuar debaixo dessa direção, desse mover que o Pai está gerando, e nós estamos caminhando aí junto Que com bom. a igreja, junto com o Senhor, e tem sido muito bom. Amém? Obrigado. Amém. E é bom a gente viver essa expectativa. O que vai Sim. acontecer? Para onde é que Deus vai nos levar? Hoje a gente está fazendo essa live. Há um ano atrás a gente nunca imaginaria que estaria vivendo esse momento. Se você dissesse, Com olha, certeza. eu vou construir aí uma página e a gente vai começar a conversar com um bocado de gente e a gente vai começar a comunicar coisas do reino, da palavra. Eu ia dizer, esse cara está sonhando, olha aí. A gente hoje está vivendo algo que a gente não planejou, não estava registrado isso, mas Deus está guiando. E essa expectativa de conhecer o novo de Deus para a vida da gente, eu como pastor, eu assim, isso é gratificante. Eu vejo vocês que chegaram aqui, né, e Deus começou a ir caminhando e dirigindo a vida de vocês, e eu só espero o melhor de Deus, porque é assim que Deus trabalha, né, na vida de vocês, e aí eu curto de poder ver que Deus está Verdade. trabalhando na sua vida. Tem um bocado de gente aprendendo muito aí com a experiência de vocês. Você é um cara apaixonado pela intercessão, se dedica muito, né, a essa questão da ministração espiritual com relevância. Então você tem sido uma bênção, um exemplo para tanta gente, e eu fico muito feliz de poder estar caminhando junto. Viu? Obrigado por essa Amém. oportunidade. Amém. A honra é nossa. Eu sou um pastor de igreja missionária, porque a minha cultura, desde o início, foi construída em torno de a obra missionária. Quando eu me converti, as pessoas diziam para mim, olha, o que você recebeu de graça, agora você precisa dar. Então isso ficou muito forte no meu coração, de que eu precisava não pagar o que eu tinha recebido, mas compartilhar algo que foi muito rico para mim, ou seja, a vida de Deus. Então eu comecei a me dedicar numa visão de que isso precisava ir longe, não só
para o entorno da igreja em que eu estou, mas as nações. Se você observar, e eu já fiz esse exercício, pega o livro de Salmos e começa a marcar todos os versículos em Salmos. O livro de Salmos não é um livro missionário, mas se você marcar a palavra nação ou nações, você vai ficar impressionado com a quantidade de versículos relacionados às nações. Não fala pessoas, fala nações. E se a gente, por exemplo, quando a gente observa, quando Jesus, encerrando seu ministério, eu abri aqui em Lucas um texto que para mim é relevante e que marcou a minha vida o tempo todo. Jesus, no capítulo 24 de Lucas, Jesus se despedindo dos discípulos, já no monte para subir, ele se volta para os discípulos no verso 44 e diz: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Lucas 24, 44. Importava que se cumprisse o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, e olha aqui, nos salmos. Jesus disse, olha, eu vim para cumprir tudo que estava escrito no Antigo Testamento, por Moisés, pelos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que, aí o 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas, aí a gente pensa, todas as pessoas. Aí ele não, a todas as nações. Começando da cidade de Jerusalém. O verso 48 me coloca uma responsabilidade muito grande. Ele diz, vocês são testemunhas. Eu sou testemunha de Jesus. E o testemunho tem que ser levado às nações. Depois disso, Jesus subiu. Ou seja, as palavras mais importantes que precisavam ser ditas no final, antes dele subir aos céus, foram essas. Olha, vocês têm que pregar às nações. Então Deus me chamou nos últimos 3 anos para assumir a diretoria executiva de uma das maiores organizações missionárias do Brasil, uma organização que hoje tem 58 anos de obra missionária no mundo, a CEPAL, que quer dizer servindo pastores e líderes, CEPAL. E eu estou como diretor da CEPAL liderando quase 100 missionários em 10 nações, incluindo o Brasil. Aleluia. Então Aleluia, isso para mim significa eu estou cumprindo o meu papel de alcançar as nações através de pessoas na minha função. Eu estou trabalhando com pessoas. Agora mesmo eu estava conversando com um missionário de Portugal. Né? À tarde eu estava na reunião com um missionário brasileiro na Romênia. Né? Então eu estou o tempo todo, minha vida tem sido intensa. Amanhã eu tenho uma reunião com 17 organizações missionárias espalhadas no mundo. É uma reunião mundial, só para oração e para buscar a Deus. Então isso para mim significa que eu acho que é a coisa mais importante para a gente entender como ministério nosso na Terra. Eu preciso fazer com excelência aquilo que Deus espera que eu faça e que esteja envolvido de alguma maneira com essa ideia de que a gente precisa sair. Engraçado, né? Numa época em que se fala em ficar em casa, né? A palavra de Jesus é para a gente sair. Não é em desobediência às autoridades, né? É para a gente sair, partir para aquilo que está lá fora. Chamada, a palavra igreja quer dizer isso, né? Chamados para fora. Então, se eu fui chamado, quando a gente diz ser chamado, parece que é um convite. Não, é uma ordem, é imperativo. Nós fomos chamados para isso. Se existe uma instituição, vou chamar instituição, né? Se existe uma instituição que tem uma responsabilidade diante de Deus de fazer diferença na Terra, é a igreja.
O Senhor não chamou mais ninguém. Ele chamou a igreja. É o nosso tempo. Nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Israel foi lá no Antigo Testamento, agora é a nossa. Então, é a nossa como igreja, que a gente sempre olha a igreja e pensa em instituição como os outros. Não, é cada um de nós construindo isso. E eu sou muito feliz fazendo isso, né? E quero dizer para quem está participando aqui com a gente, que esse é o maior desafio para a gente sentir plenitude. E essa é uma busca que todo ser humano tem. Todo ser humano quer ser pleno, quer ter satisfação, né, em alto grau, quer ter realizações. E a gente vive, gasta a vida buscando essas realizações. Muitas das vezes acumulando coisas, né? Muitas das vezes tentando agradar todo mundo. Muitas coisas a gente faz para tentar conquistar os outros, né? Glamour, fama. O Senhor nos chamou para sermos plenos, fazendo algo que realmente traz satisfação real e transbordante no nosso coração. É a gente ir às nações e abençoar pessoas. E não é para um, para outro, é para todos nós. Todos nós. Sim. Você pode estar ouvindo pensando assim, mas eu tenho minha profissão, tenho minha família, tenho meus compromissos. Você pode fazer com que essa missão aconteça na sua vida, inclusive praticando a sua profissão em outro lugar. Esse mês mesmo nós estamos mandando um casal, enviando um casal para a Espanha, que ele é especialista em tecnologia. Ele, inclusive, é um influencer na internet. Ele é muito bom de mundo digital. E ele vai fazer o trabalho dele na Espanha para poder influenciar pessoas lá, né? E vai continuar fazendo aqui. Ou seja, o que você faz hoje, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, na sua profissão, e fazendo também a obra de fazer Jesus conhecido, que ele disse que se pregasse. As pessoas precisam saber que elas podem ser libertas do pecado, delas mesmas, do mundo, do diabo, né, encontrando Jesus. Nós temos um missionário lá em Moçambique. Esses dias ele foi chamado para ir numa casa porque tinha uma pessoa lá endemoniada e ninguém conseguia segurar. Imagina. Ele chegou lá, a pessoa estava acorrentada, a família acorrentou ele. E aí ele chega lá com a igreja para libertar. Quem tem que fazer isso? A igreja. Somos nós, é verdade. Então isso para mim me traz prazer, me traz realização, né? Porque eu estou fazendo o que Deus espera de mim, o que é um mandato, não é um convite, é uma ordem. Então a gente precisa ir às nações. Quantas nações cada um de nós já foi com esse objetivo? Talvez não eu pisando lá, mas indo através de outras pessoas. Que é o que eu faço hoje. Eu estou aqui, né, em Salvador, em Lauro de Freitas, estou na Bahia. Mas eu estou indo através de outras pessoas. Porque de alguma maneira eu estou contribuindo com ela para que pessoas sejam abençoadas naquelas nações. Você fala muito do céu, eu fico sempre impressionado, Saulo, quando você fala do céu. E uma das coisas que a gente precisa pensar sempre no céu é de um céu povoado. Deus, ele quer povoar o céu. Ele não quer que chegue lá no céu tenha uma meia dúzia de pessoas cantando umas musiquinhas para ele. Não, ele quer multidões. Então, como é que essas multidões chegarão lá? Como? Através do trabalho da igreja, porque o Senhor já fez a parte dele. Ele saiu na frente e agora nós vamos seguindo, fazendo tudo que ele nos chamou para fazer. Isso é fantástico, né? Então ninguém está à toa aqui na Terra. Eu não estou sem propósito. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Como não sabe? Como não sabe? Ele disse, vocês são minhas testemunhas. Vocês precisam levar essa mensagem às nações, começando de Jerusalém. Ele diz assim, é prioridade fazer missões? Os discípulos fizeram no primeiro século. Os primeiros discípulos fizeram. E em 100 anos, eles alcançaram o mundo da época.
Em 100 anos, em um século, eles fizeram a obra que precisava fazer. E nós, século XXI, com toda a tecnologia, né, quanto nós estamos alcançando? Os desafios são grandes, são. E nós temos o Senhor. Eu não preciso perguntar ao Senhor se Ele concorda que eu faça missões. Ele já deu a ordem. Ele já deu a ordem. Então, eu vou. É isso que eu preciso fazer. E aí tem um segredo, eu vou dizer o segredo. Quanto mais você se envolve com a obra missionária, mais você experimenta de coisas celestiais, de ambientes espirituais que você não estava acostumado. Você começa a perceber que Deus começa a ministrar um monte de coisa na sua vida para que isso seja instrumento para o campo missionário. E você começa a ver que Deus vai te munindo, Deus vai te entregando ferramentas, armas espirituais para você fazer a obra. E você vai vivendo coisas que você nunca imaginou. Então, esse é o resultado. Né? Então, você que está hoje com a gente na live, topa, aceita o desafio? Isso é importante. Vai dizer assim, então vou lá para a IBVA, para a igreja do pastor Saulo, porque eu vou... Não, você não precisa ir para a igreja nenhuma, você pode fazer a partir da sua igreja. Eu vi que o Eric Vieira está aí, né? Eric está numa igreja nos Estados Unidos, né? E ele lá, com menos de 2 anos, ele já está inserido no ministério e está sendo ministro de Deus na vida de tantas pessoas que ele nunca imaginou que ele iria ter contato. Deus colocou ele assim. Por quê? Porque ele saiu. Porque ele se liberou para sair. Abriu mão de um monte de coisa, abriu mão. Mas ele ganhou muito mais nessa saída. Ele ousou. Ele ousou, né? Essa palavra, ousadia. Precisa ter ousadia para fazer. É verdade, pastor. Para encarar. Né? Então você, por exemplo, Saulo, saiu lá de Natal, onde você estava lá com uma estabilidade, ministério, com a vida instalada, estabelecida. Você veio para cá para começar um monte de coisa nova. Né? Eu te pergunto, Deus te deu ou não te deu, né, coisas maravilhosas e importantes que você hoje reconhece que valeu a pena? Valeu. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Até onde Deus vai te levar? O que Deus tem daqui para frente? Eu não sei. Talvez você não saiba muita coisa ainda. Mas eu sei o seguinte. A gente pode esperar o melhor de Deus. Amém. É verdade. É verdade. Glória a Deus por isso. Então, a coisa mais importante é a gente dizer assim, mas eu acho tão difícil. Não tem dificuldade. Precisa haver disposição, disponibilidade, abertura, coragem. Né? Então, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou disposto, não temerei, vou estar firme no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não vou colocar empecilho, eu vou me liberar e me colocar nas mãos do Senhor. Experimenta fazer essa oração sincera, com muito quebrantamento, com muita busca, com intimidade com Deus, para você ver o que vai acontecer. Deus vai descortinar diante de você, né, coisas fantásticas e impressionantes, que você nem imagina. Aleluia, aleluia. É isso mesmo. Pastor, queria comentar algo importante, né, dentro disso que o senhor está falando. Essa disposição, não é, que o senhor está falando, compartilhando com a gente, essa disposição de abrir o coração para ouvir o que Deus está direcionando para essa questão de ir. Às vezes a gente tem essa tendência até de olhar mais para as dificuldades, como você está falando também. E aí, olhando para as dificuldades, ninguém vai para missões. Se ficar olhando para a dificuldade, é exatamente o planejamento do inimigo. Olhe para a dificuldade e tenha todas as justificativas mais bonitas e plausíveis para nunca sair da sua posição de conforto. Como o senhor falou, uma coisa marcante aí, rapidinho eu queria dizer Pode aqui. Falar, fica à vontade. Uma coisa bem legal, né? Eu vim de lá de Natal para cá, eu tive muitas coisas, muitas experiências, claro, e assim, orei já em muitos lugares importantes, relevantes, mas olha que interessante, aqui na IBVA, eu tive a oportunidade de orar num lugar que foi a minha experiência mais forte, dentro de um presídio. Eu nunca havia entrado num presídio. Né? Eu já orei
o presidiário, já fui na porta de presídio olhar, mas entrar numa cela, me agarrar com um interno e sentir a lágrima dele escorrendo no meu ombro, eu nunca tinha tido essa experiência. Eu falo e eu me arrepio todinho aqui, ó. Eu tô arrepiado, porque foi um dia indescritível que eu estive com os homens da igreja, dentro do presídio, com eles, um dia só, e eles fazem isso praticamente todo fim de semana. Então, ali eu preguei, e foi uma das vezes que eu preguei que eu senti assim, o Espírito Santo sacudindo aqueles internos e a minha própria vida. Então, assim, mas isso só aconteceu quando eu obedeci ao ID. Eu não estou falando que lá onde eu estava era ruim ou que não tinha isso. Não é isso. Eu estou falando que quando Deus nos chama é para o próximo passo. O próximo degrau da escada. E aqui, né? Então eu queria partilhar isso, essa experiência aqui, né? Fresquinha aí da hora aqui, da nossa relação aqui na igreja. Amém? Poxa, que testemunho lindo. Aí tem gente que pergunta assim, mas qual é o estilo de vida, o modus operandi para quem vive nesse envolvimento missionário? Eu leio demais, eu comecei em 2020, estou falando 2020 porque marcou, né, 2020 para a gente. Com certeza. Mateus capítulo 9, eu comecei o ano lendo a passagem do versículo 35 a 38, que todos nós conhecemos. Quando eu cito, quando eu começo a ler, você vai lembrar. Mateus 9, 35 a 38. Diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Se você olhar para a vida de Jesus aqui, você vê exatamente o que é a vida de um missionário. Percorrer, ir para lugares, conhecer necessidades, ter contato com pessoas, ministrar na vida delas. A gente aqui na igreja cria oportunidades fazendo viagens curtas, de curto prazo. Esse ano a gente quer mandar uma equipe para o Chile. A gente tem um parceiro no Chile que está querendo abrir igrejas em vários municípios lá, várias regiões. Eles querem uma equipe de curto prazo, ficar 15 dias e ajudar na abertura de uma igreja. Então eles vão ter que percorrer lugares, visitar pessoas, povoados, e identificar necessidades espirituais. Jesus viu que as multidões estavam aflitas e exaustas. Como ovelhas, um rebanho de ovelha que não tem pastor, elas não sabem viver sozinhas. As pessoas precisam de Deus para viver e elas precisam de esperança. Quem é que tem que fazer isso? Somos nós. Então a maneira de viver é essa. Diz, para onde é que eu vou? Não sei. Eu quando entrei na CEPAL em 2018, eu não sabia o que eu ia viver. Em 2019 eu estava na Indonésia, do outro lado do mundo, num encontro de organizações. Eu entrei num templo hindu e eu vi aquela realidade. Eu disse, meu Deus, que coisa, que necessidade que existe no mundo de pessoas que estão buscando a Deus, buscando esperança. E eu tenho a resposta, é Jesus. Então aquilo precisa mexer com a gente. Como Jesus foi impactado com essa realidade. E quando ele se volta para os discípulos, ele diz, olha, a seara é grande. E agora ele está falando de quê? Ele está falando de uma visão de distância, de algo que pode ser medido. Ele diz, olha, existe algo grande que precisa ser feito, precisa de muita gente. Ele usou a figura de seara, né, porque uma seara, quando a plantação está pronta para ser colhida, você não pode colher um pedaço, você não pode colher a metade. Você vai deixar apodrecer o resto, você vai perder o resto. Não, você tem que colher tudo. Então a gente precisa alcançar todas as nações. Ah, não, mas aqui já tem muito trabalho. Tem.
mas é como se fosse uma plantação. Eu não posso colher só num lugar. Se eu não posso ir, eu preciso arrumar gente para ajudar, é isso que ele falou. Vamos orar. E minha oração hoje, nessa noite, eu estou participando com você nessa live, porque eu tenho orado, tenho dito, Senhor, manda obreiros, manda gente para trabalhar, porque o desafio é enorme. As pessoas estão pedindo, tem nações pedindo. Eu já tive diante de pessoas, como uma vez um pastor da França, ele chegou diante de mim e disse, posso te pedir uma coisa? Ele começou a chorar. Nós estávamos num evento, numa conferência. Ele disse, por favor, nós temos dezenas de igrejas na França que têm ovelhas, mas não tem pastor. Por favor, ele chorava e dizia, mande pastores brasileiros para a França. Não é para abrir igrejas, as igrejas já existem. Está faltando pastor para cuidar das ovelhas. Eu nunca esqueço disso. Você fala ficar arrepiado, pronto, fui eu agora. Marcou a minha vida aquele homem dizendo, por favor, me ajude. Por favor, o povo lá está carente. Foi isso que Jesus viu. Então, a nossa vida precisa ser uma vida de percorrer. Hoje, com a internet, é fácil você percorrer, você vai a qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. E você consegue ver realidades, você consegue absorver o que está acontecendo. E a gente tem sentimento que vai muito mais além dos nossos próprios sensores naturais. Nós temos um sensor espiritual que nos faz ler, fazer a leitura de situações, de pessoas, de nações. E o Senhor fala conosco. E a gente pode fazer o que o Senhor está mandando, porque funciona. Eu creio nisso. Então não tenho nenhum conflito quanto o que eu vou fazer. Eu sei, Jesus já ensinou a percorrer, ver a necessidade e comunicar o reino, comunicar. Como o Senhor vai fazer? Ele vai usar cada um diferente. Eu queria muito ter metade dos dons que você, Saulo, tem, mas eu não preciso desses dons, sabe por quê? Porque Deus me usa com os poucos que eu tenho. Ele usa você com os dons que você tem. E a gente juntos, a gente se completa. Se completa. E o reino é maravilhoso por causa disso, gente se completando. Você nunca fica sozinho no reino. Deus vai colocar pessoas que vão se ajustar a você e vão completar. Quanto eu já aprendi com você nesse tempo que a gente está junto, quanto você já aprendeu comigo, quanto eu já servi você, quanto você já me serviu, e a gente vai crescendo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, sensacional, pastor. É isso mesmo. É esse efeito de sinergia, o resultado que juntos vamos produzir, jamais faríamos sozinhos, isolados, mas conectados com o mesmo propósito, fazendo acontecer. Às vezes a gente, como o senhor falou, às vezes eu não estou lá, algumas vezes o senhor esteve em outras nações, outras vezes o senhor está daqui gerenciando, fazendo, tornando possível, usando os dons, as oportunidades, as ferramentas. Então isso é missão também. Exatamente. Então se o Senhor diz para a gente que o mandato é sair, nós fomos chamados para estar fora, eu só me sinto confortável quando eu estou em contato com as coisas, as pessoas, as nações e as situações que estão acontecendo lá fora. Deus, quando me chamou para ser pau, inclusive, foi depois de uma oração que eu fiz. Eu sou pastor de uma igreja grande, eu considero. A igreja está aí com 3.000 pessoas, num lugar muito agradável, tenho minha casa, tenho tudo muito confortável. Foi um ministério que Deus me usou para construir aqui. Então eu podia estar muito tranquilo e dizer, não, eu vou envelhecer aqui e ficar numa boa, mas eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu tenho como dar mais e fazer mais aonde o Senhor quiser. Me diz o que o Senhor deseja que eu faça. Eu fiz uma oração em 2016, eu não esqueço que eu fiz essa oração, e Deus trouxe uma palavra para mim. No final de uma vigília, acho que você estava nessa vigília também, uma irmã chegou para mim e disse, olha, eu estava orando aqui, Deus falou claro comigo que é para você se preparar. Se cuide, tudo que você precisa fazer para ficar bem de saúde, faça agora, para você poder fazer o que Deus tem para você. Encerrou a conversa. Eu tremi, porque eu senti que era Deus falando comigo.
fui para o médico, fazer exame, fui cuidar dos dentes, fui fazer tudo que eu tinha que fazer, do tipo assim, você vai viajar, você vai sair, você vai estar muito ocupado. Fui estudar inglês, voltei para o inglês, fiz tudo, fiquei. Passou 2016, terminou 2017, quando chegou no finalzinho de 2017, eu disse para o senhor falou que era para me preparar, pronto, eu estou preparado. E agora? Eu acho que vai demorar mais tempo? Deus disse não. Eu estava no estacionamento de um supermercado, num carro esperando uma pessoa. O telefone tocou. Daquele dia em diante, eu não parei mais. Daquele dia em diante. Eu entrei nesse ritmo que hoje eu digo para você. O ritmo é empolgante. E eu estou envolvido, para crente, eu estou envolvido com um monte de coisa em um monte de lugar, eu fico empolgado com isso, sabe? Porque não é porque eu estou colhendo estrelinhas para mim, ou a minha coroa está aumentando lá, né, as condecorações, não, nada disso. Eu vejo a alegria do Senhor e ver o coração do noivo alegre, alegra o coração dos amigos do noivo. Aleluia. Na cultura de Israel, né, os amigos do noivo preparavam tudo da festa. Não era fácil preparar uma festa naquela época. Então precisava de muita gente preparando as festas. Hoje em dia acontece mais com a noiva, né? As amigas da noiva ajudam muito, né? Os amigos do noivo hoje não atuam tanto como era naquela época, mas qual era o prazer dos amigos do noivo? Era quando o noivo entrava para as núpcias e eles poderiam dizer assim, poxa, tudo que nós preparamos, ele está curtindo com a sua noiva. Que alegria. João Batista disse isso lá no capítulo 3 de João, né? Quando perguntaram para ele, vem cá, como é que é essa história? Você veio como precursor? Ele disse, rapaz, eu sou o amigo do noivo. E eu estou contente, porque ele está já realizando o ministério dele. Foi depois que ele disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Eu já cumpri o meu papel. Então, o meu papel na terra é alegrar o noivo para que ele possa, no dia que a noiva subir para o encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro, ele possa dizer, obrigado, amigo, você ajudou a arrumar tudo para essa festa. Glória a Deus por isso. É só isso que eu Glória a Deus. Só isso que eu preciso. Glória a Deus. Me deu saudade agora, muita saudade. Glória a Deus, pastor. Tremendo que essas suas últimas palavras aí, agora não tem como a gente não ficar aqui com o coração me queimando. Emociona assim, também, me emociona. Nossa, que descrição, né? Sensacional. Ajudar a preparar as bodas. Meu Deus. Isso. Meu Eu não Deus. quero estar no lugar do noivo. Eu não quero assumir o papel dele. Eu não quero que ninguém faça nada para mim. Eu só quero uma coisa: fazer para ele, para que ele se sinta confortável, porque ele já fez tudo para mim. Eu hoje, tudo que eu tenho, foi ele que me deu. Então o mínimo que eu posso fazer é preparar a festa dele, preparar os convidados, preparar e organizar tudo, para quando ele chegar, ele dizer, está tudo preparado. Eu só quero ter esse título, ter feito o mínimo que eu poderia fazer é ser amigo do noivo e preparar tudo para ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É isso, essa é a chave, que a gente consiga viver os nossos dias, os nossos desafios, as nossas rotinas, incluindo esse compromisso urgente de fazer com que as coisas do noivo estejam em relevância na nossa mente, porque isso nos transforma. Jesus, ele fazia enquanto ele caminhava, ele fazia o que tinha que ser feito. Então, ele não parava para fazer, ele fazia caminhando. Meu pai gosta muito desse texto, ou desse termo, acho que é peripatético. Meu pai ama isso aí, ele sempre fala, Jesus é peripatético. Jesus fazia enquanto caminhava. Então, eu cresci ouvindo essa frase, ficou na minha mente, você não pode parar simplesmente. Sim. Você vai fazendo e caminhando. E aí o senhor falou de prosseguir.
né, de caminhar, de ir produzindo, de ir possibilitando. Então, isso é muito importante. Não pode estacionar, não pode estacionar. É o irmão André, que é uma figura, talvez, uma das mais marcantes da missão Portas Abertas, né? E ele ainda é vivo, e ele já marcou a vida de tanta gente com o testemunho dele, né? E eu lembro uma vez numa conferência que ele acabou de falar, alguém disse assim: irmão André, me diz aí onde é que você dá treinamento, onde é que é o seu seminário que eu quero estudar com você. Aí ele virou e disse assim: ó, se você quiser, você pode começar amanhã. Eu estou indo para a Líbia pregar o evangelho, você já pode vir comigo, você já começa o seminário amanhã. É exatamente isso, eu estou andando, eu estou vivendo o reino, e eu vou treinando você à medida que eu vou no caminho. Jesus fez isso com os discípulos, né? E essa é uma das melhores formas de treinar, que se todo mundo pudesse fazer assim, já ir praticando o que você está aprendendo, né? Isso o derramar a vida, né, pastor? Exatamente, e como a vida é curta, o tempo passa muito rápido, a gente não pode perder tempo, a gente precisa fazer acontecer, né? O irmão André, quem nunca leu O Contrabandista de Deus, o livro que é o clássico do irmão André, precisa ler, porque você vai ver os testemunhos, as experiências que ele viveu indo, você vai ficar impressionado, né, de ver como Deus usa pessoas que se dispõem. Talvez alguém diga assim: ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho muita coisa. Eu lembro de um dos maiores ministérios que tem hoje no mundo, que é do navio Logos. Não sei se você, quem já visitou, né, já teve inclusive aqui em Salvador, navio Logos, tinha um outro também. Aí quando a gente pergunta assim, como é que começou esse ministério? Tem muita gente que não sabe, né? Mas o ministério do navio Logos, um navio com mais de 300 tripulantes cristãos, batendo em tudo quanto é lugar do mundo, levando o evangelho através de uma livraria que eles tinham lá dentro, começou com 3 ou 4 jovens que se reuniram para orar pelo mundo. Eles não tinham nada, pegaram um mapa mundi, papel, botaram no chão um mapa mundi, se ajoelharam em volta e começaram a orar e pedir a Deus para nos dar meios de alcançar as nações. E aí, quando, num dos dias que eles estavam orando, um levantou e olhou assim e disse assim: vocês já notaram que todas as nações, a maioria das nações, são tocadas pelo mar? Então a gente pode chegar na maioria das nações se a gente tiver um navio. Eles disseram: boa ideia. O outro disse: é mesmo. Então vamos começar com o navio. E aí foram para a igreja e disseram para os irmãos: irmãos, nós vamos comprar o navio. 4, 5 jovens falaram que vão comprar no navio. Todo mundo deu risada, que ousadia, falando besteira. Aí um deles disse: eu vou vender minha raquete de ping-pong, eu tenho uma raquete profissional, vou vender. E vamos começar a levantar os recursos. Não demorou muito tempo, né? Não foram anos, não. Esse navio chegou, porque Deus, Ele aceita esses desafios quando a gente se coloca em oração. Talvez alguém diga: como é que eu começo? Uma boa forma de começar é botar o mapa mundi na sua parede, ou no chão, né? É registrar o nome de algumas nações que chamar a sua atenção. Começar a orar por elas. Começa a orar. Essas nações vão vir até você através de alguém ou de alguma coisa que vai acontecer. E você se prepara, porque você não vai parar mais. Aleluia. Glória a Deus. Isso é verdade, pastor. Glória a Deus. Eu quero inclusive, claro, antes da gente finalizar, que o senhor ore por nós, e eu quero destacar para quem está ouvindo a gente, o pastor Marcos, dentre as muitas coisas que ele falou uma coisa, um testemunho, né, pessoal muito interessante. Ele disse: eu fiz uma oração que mudou todo o meu planejamento. Uma oração, se eu não me engano, em 2016. Foi. Uma oração. Foi. Então, eu gosto muito ensinando sobre oração, eu gosto de dizer assim, que nós estamos a uma oração de distância de acontecer o que precisa acontecer. Então, quando o senhor falou isso, esse gatilho veio na minha mente. Sabe? A luz vermelha acendeu. Então, se cumpriu nós vamos orar. Vida. Se cumpriu na minha vida. Não é? Olha aí. Então, assim, é claro que antes de finalizar, a gente vai orar e pedir que Deus traga esse start, esse gatilho na mente das pessoas que aqui estão, porque eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje conosco, elas estão sendo alcançadas, talvez por algo que pareça tão
prático e que todo mundo sabe, mas que não tinha essa profundidade de entendimento, não tinha essa profundidade de vida, porque essas experiências, elas nos carregam da vida de Deus, né? Então isso é muito importante e eu quero mesmo que cada pessoa que está aqui, elas saiam daqui com esse compromisso pessoal diante de Deus. Não é primeiro diante de homens, mas diante de Deus, de gerar essa abertura, porque Deus é um gentleman, ele não invade, mas ele quer ser convidado. Não é? Ele quer que essa uma oração de distância resolva a questão de chamar para perto e de nos aproximarmos para que ele mostre algo que a gente não estava olhando, mas que está bem aqui do lado e que é uma urgência na presença de Deus, talvez, né? Na sua vida. Então você que está nos escutando aí, grave essas palavras no seu coração e não deixe que isso passe batido. Talvez antes de terminar essa live ou ao final dela você precise tomar nota de alguns versículos que o pastor compartilhou, de alguma coisa que Deus acendeu na sua mente. Anote, não deixe passar, porque eu sinto, enquanto o pastor Marcos está falando, de que o Espírito Santo está trazendo aqui um start na mente de algumas pessoas aqui para o Evangelho, para a missão que é necessária de ser feita. É isso, pastor? Isso, e eu quero, assim, falar um detalhe relacionado Sim. ao que você está dizendo aí. Né? Tem algumas pessoas que sabem que algo ficou lá atrás e que eu preciso voltar lá, porque é lá que Deus vai encaminhar tudo, vai disparar, vai ser o start, mas eu tenho que voltar lá, porque o Senhor vai estar dizendo, olha, ficou lá atrás, você tem que voltar lá para buscar. Quem está me ouvindo e isso está tocando o coração, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Exatamente. Não é algo novo, é algo que já aconteceu, mas que por algum motivo passou batido e a gente sabe que está lá, precisa ser revisto. A CEPAL tem um site chamado www.cepal.org.br. Por que eu estou citando o site da CEPAL? Porque lá tem todos os missionários da CEPAL estão lá e você pode entrar em contato com qualquer um deles. Eles têm blogs e você pode interagir com esses missionários e já viver uma vida missionária em contato com esses missionários. Eles vão adorar te ouvir, te receber, vão te dar informações. Se você quiser ir lá visitar, eles vão abrir oportunidades para você conhecer o ministério. Quem sabe você vai ser encaminhado a partir de um missionário da CEPAL que você fez contato pelo site. Tem a lista lá, tem informações de todos os ministérios. Fique à vontade, pode interagir com eles lá. Amém. Olha aí, que bênção, é isso mesmo. Glória a Deus. Nós vamos, inclusive, viabilizar isso aí para quem está aí e quer fazer isso na prática. No final, eu vou pegar esse link e eu vou colocar no nosso Stories com um arrasta para cima e você já vai cair dentro do site para você já fazer a sua imersão lá e praticar o que estamos falando aqui agora. Então, no final da live, a gente vai botar lá. Amém? Amém, meu pastor. Mais algumas considerações para a gente caminhar para o momento da oração? Eu só quero deixar minha palavra de carinho e apreço mais uma vez para você, né, pela sua maneira agradável de fazer isso, de viver esse momento com essas pessoas, de dar esse tempo, de fazer essa obra. Né, eu quero dizer para você que você está de parabéns. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Fico feliz mesmo de poder somar, de poder estar aqui para a gente poder cuidar das pessoas. Né? A gente faz isso aqui com muita seriedade e é por isso que a gente traz pessoas sérias como o senhor para abençoar, né? Para direcionar essas vidas. Amém? Obrigado. E que o senhor orasse por nós, orasse por esses irmãos, eu tenho certeza que aquele start virá. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos no nome do teu filho, o missionário que fez tudo de maneira exemplar para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Não queremos, Senhor, mais, porventura, alguém que estivesse ou estava sentindo parado, estacionado. Não queremos mais. Queremos movimento, Senhor, queremos sair, queremos percorrer. Queremos, Senhor, fazer a leitura das necessidades, das carências. Não queremos ter medo, Senhor,
de qualquer necessidade ou qualquer situação que possa estar acontecendo em qualquer nação. Porque o Senhor que está à nossa frente, o Senhor é maior do que todos esses problemas, do que todas as necessidades. E o Senhor é poderoso para suprir, cumprimenta aquela palavra de que o Senhor faz muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, porque temos essa certeza e confiança. E eu te clamo nesta hora, Senhor, que cada pessoa que está tendo acesso, Senhor, a este bate-papo aqui gostoso, falando de uma vida plena, Senhor, cumprindo o nosso mandato, Senhor, de sairmos, de alcançarmos, Senhor. Queremos viver essa experiência e não ter medo de estar fora. Não ter medo de sair, Senhor, desse lugar que nós chamamos de lugar de conforto, de que nós controlamos, que sabemos o que é, para ir para o inesperado, para o desconhecido, tendo a certeza que as coisas vão funcionar muito bem, porque o Senhor está na frente. Senhor, leva cada um, Senhor, cada um que está me ouvindo agora, a viver essa experiência e ter plenitude e alegria de ser, Senhor, mais um dos amigos do noivo, que fazem tudo pela realização da boda nupcial que está sendo preparada. Que seja essa a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, pastor, eu quero agradecer Obrigado por você. por estar aqui com a gente, partilhar um pouco da sua vida, do seu testemunho pessoal, da sua perspectiva de vida. Sempre a gente vê o Deus trazendo uma superação naquilo que a gente havia preparado, né, na nossa organização. Então, fico feliz, glória a Deus pela sua vida, sua família, eu amo a sua família, sempre falo com o Vitor lá, a gente conversa muito, e tenho estado muito feliz. É muito bom ser igreja e ter uma igreja, um lugar de pouso, um lugar de direcionamento, um lugar onde você é esticado ou motivado a crescer, a expandir a cosmovisão de evangelho. Então, estou muito feliz. Eu acredito que Deus está à frente de todas essas coisas e nós temos, quanto Igreja Batista de Vilas do Atlântico, crescido muito por meio da sua vida e da sua caminhada. Muito obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Abração para a Renata e para os meninos. Amém, amém. Ela está aí ouvindo, com certeza. Amém? Amém. Obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe. Só dar aqui mais alguns avisos. Fique à vontade, tá bom? Tá bom. Meus queridos, glória a Deus, o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Como é bom a gente poder dispor desse tempo, como tem sido importante escutar o que Deus tem falado por meio do coração dos homens de Deus, pessoas que estão dedicadas a crescer, a avançar, né? Você vê que arrepia a pele só em falar naquilo que Deus chamou para fazer, ou seja, há um encargo que Deus confia, né, na sua multiplicidade no coração de cada pessoa, e isso se torna o motivo pelo qual elas estão vivendo e sendo motivadas. Então eu quero repetir aqui para você que está conosco, nós estamos a uma oração de distância de mudar todo o direcionamento da nossa vida em direção a Deus, na relação daquilo que Deus quer. Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês por estar conosco. Essas lives têm sido de enriquecimento e a de hoje sensacional, sem comentários. Eu quero que você tome nota de tudo que Deus falou e está falando aqui. Não deixe passar, não perca nada, porque o Senhor está buscando corações disponíveis que queira ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu repito, ouvir a palavra e praticar a palavra. Amém? Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, nosso querido pastor Marcos e sua família. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu quero incentivar vocês agora a compartilhar esse vídeo que a gente vai deixar aí. Nós vamos deixar aí, claro, gravada essa live, e você pega aí e compartilha com todo mundo, porque nós precisamos que mais pessoas escutem sobre missões na prática, dentro de uma perspectiva como essa, carregada da vida de Deus. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, e nós vamos continuar aqui clamando e buscando obedecer aquilo que Deus tem determinado para nós. Obrigado. Senhor abençoe cada um de vocês. Um beijo, pastor. Beijão. Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.